Bom dia novamente. Eu quero aqui também agradecer a Eduardo, Felipe, a Andressa, Tá bom. lembrando com a Andressa sobre que a nossa poetisa ela faz uma reflexão que eu acho extremamente importante, quando a Helena Colodini diz que para quem caminha em direção ao sol é sempre madrugada. E eu acho que nós estamos sempre caminhando em direção ao sol. É para buscar essa madrugada e buscar esse dia que nós tanto esperamos e que tantas vezes nos parece tão distante. Então, fazer uma saudação especial a todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando e aqueles e aquelas que não podem acompanhar por razões diversas, para que nós possamos estar aqui. Nós vamos ter algumas situações, talvez, diferentes do que tivemos em outros tempos. Pelo menos para mim, a internet, que eu chamo que a nossa internet aqui é tipo vagalume, ela apaga e acende o tempo todo, ela não me incomoda mais, porque eu sei que ela apaga, mas uma hora ela vai acender. E, ao mesmo tempo, eu sei que é importante, como são importantes os vagalumes também, para nos darem a direção. Então, nós estamos aqui um pouco como vagalumes também, para tentar mostrar um caminho nessa escuridão que a gente está vivendo, de políticas públicas, de negação de direitos, de um processo que faz com que a maioria da nossa população não só desacredite dos setores que deveriam protegê-la, mas desacredite da sua própria capacidade de reação. Acho que ontem nós tivemos um processo eleitoral importante no Brasil, mas mais importante do que o processo eleitoral é o processo da não eleição. Eu só quero pedir licença para fazer essa reflexão, porque quando 40% da população que tem na sua legislação o voto obrigatório, não é um voto voluntário, é um voto obrigatório, deixa de fazê-lo, é porque alguma coisa está acontecendo e que nós não conseguimos perceber. Se 40% da população não acredita nas suas instituições e não entendem que ela pode representá-los, é porque, de fato, ela já não os representa mais. Temos pessoas eleitas no dia de ontem com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito empenho, mas são absolutamente minorias. Absolutamente minorias. As câmaras de vereadores, as assembleias ativas do Congresso Nacional não representam as maiorias, representam as minorias. Representa as minorias, a minoria agrária, a minoria econômica, a minoria financeira, a minoria que são feitas por bancadas interpartidárias, ou seja, não tem nenhuma vinculação com a proposta do partido, mas sim com seus interesses. Quando você vê bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada dos empresários, bancada da agricultura, você vê que isso não tem nenhuma relação com o nosso princípio da democracia, o princípio político. Isso coloca em risco, inclusive, a democracia no Brasil, num processo que, a exemplo do mundo, o fascismo avança e avança na desconstrução de direitos de uma forma avassaladora em todas as nossas instituições, no parlamento, no legislativo, no judiciário, no executivo. E esta é uma preocupação que certamente irá também, em algum momento, irá atingir também as políticas públicas para as crianças. Quando é dito que nós não temos políticas públicas dentro do orçamento, como aqui lembrou Luciano, é verdade que nós não temos, e não é porque nós não temos recursos, é porque nós não temos, na verdade, prioridade. As prioridades não são feitas para que nós tenhamos recursos suficientes, para que nós tenhamos o tratamento adequado talvez a verdadeira pandemia social que nós vivemos. São milhões de crianças e adolescentes excluídos de escola, excluídos de políticas públicas, excluídos de segurança. Crianças e adolescentes são todos os dias, assim como muitas vezes as suas mães, violentados em casa de todas as formas, violentados fisicamente e violentados também psicologicamente. Crianças e adolescentes que não veem outro futuro que não seja o dia seguinte para se alimentar, e que tem constituído uma legião de milhões de deserdados da nossa terra. E esta legião de milhões de deserdados não é feita ao acaso. Nós somos o país que tem a segunda maior desigualdade social do planeta, apenas atrás, em alguns casos, da África do Sul. É óbvio que há diferentes parâmetros para isso, mas, sem dúvida nenhuma, nós somos, embora fôssemos a sexta, depois, agora, a 12ª economia do mundo, mesmo sendo a sexta ou a 12ª, continuamos tendo milhões de pessoas que vão dormir sem saber se terão o que comer no dia seguinte.
e que vão comer sem saber se terão como dormir na noite seguinte. E este país que é invisível aos nossos olhos não é feito também ao acaso. A desigualdade social no Brasil não é fruto de uma tragédia social ou de uma tragédia, de alguma forma, feita pela natureza. É um projeto de Estado. A desigualdade social no Brasil é um projeto político criado em meados do século XVI, XVII, para que nós continuemos sendo um país onde, para termos poucos muito ricos, nós temos que ter muitos muito pobres. E essa desigualdade se expressa em um documento que Oxfam, da Universidade de Oxford, o Instituto da Oxford fez há pouco tempo atrás, que diz quem paga a conta. Taxar a riqueza para enfrentar a crise do Covid na América Latina e Caribe, onde eles estimam que nós teremos, depois da crise, ou seja, uma crise que se esperava tivesse já sido reduzida, não debelada, mas reduzida em meados desse ano, e que tudo indica que continuará por este e pelo ano seguinte, nós teremos, segundo a OIT, 50 milhões de latino-americanos cairão abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que vivem com 30, 40, às vezes menos do que R$30 por mês, não por dia, por mês, o que é uma aberração do ponto de vista de um país como o nosso, ou qualquer outro país. Nós não temos epidemias, nós não tivemos uma guerra, nós não temos uma devastação ambiental, o que nós temos são políticas cruéis feitas para enriquecer os poucos setores da sociedade. O patrimônio dos super ricos brasileiros cresceu durante os primeiros meses da pandemia, 50 a 34 milhões de dólares durante esse período da pandemia. O Brasil tem 42 bilionários, que em março tinham 123 bilhões, em julho chegaram a 157 bilhões em dólares. Isso significa um aumento da concentração de riqueza nesse curto período de cerca de 200 bilhões de reais, o que é mais do que tudo que foi gasto para combater a pandemia, tudo que foi gasto para fazer com que tivéssemos auxílio emergencial. Em 4 meses, os 10 super ricos do Brasil ganharam mais do que os mais de 150 milhões que receberam auxílio emergencial. Em 4 meses. E vão ganhar muito mais nesse próximo período, porque a concentração de renda, volto a dizer, não é obra do acaso, é um projeto político do Brasil, é um projeto estrutural do Estado. Esse mesmo Estado que não taxa as grandes fortunas, que não taxa os dividendos. É bom lembrar que, por exemplo, a Copel, aqui no nosso Estado, para aqueles que conhecem e para aqueles que não são do nosso Estado, a Companhia de Energia Elétrica, distribuiu nos últimos 10 anos mais dividendos do que o seu patrimônio. Esses dividendos distribuídos têm uma taxação de 0 de impostos. O Brasil e mais um país do mundo são os 2 únicos países que não taxam ganhos de capital, que não taxam ganhos que são feitos em cima de bens como esse, que acabam sendo bens, que é a distribuição de dividendos. Por isso, essa dificuldade tão grande. E aí eu queria fazer uma segunda consideração. Ontem à noite, conversando um pouco com o Everson e falando um pouco sobre o que nós iríamos conversar hoje, com pessoas que têm tanto conhecimento, eu fiz um brevíssimo levantamento sobre a pandemia, porque é o que nos pega muito hoje, é o que tem matado, embora digam que mata pessoas idosas, tem matado jovens, muitos jovens. E em São Paulo, esse dado é de 9 de junho de 2020, está defasado, mas não está defasado no seu princípio. 9 de junho de 2020, a Covid-19, nos bairros paulistanos, com o maior número de mortes, é o bairro da cidade de Tiradentes, um dos bairros mais pobres de São Paulo. Ele tem uma diferença de vida entre jovens, expectativa de vida 20 anos menor do que Moema, que é um dos bairros ricos de São Paulo. Ou seja, os jovens pobres morrem por todas as razões, mas morrem 20 anos antes que os jovens ricos. Os jovens pobres na Covid-19 estão entre os que mais morrem na cidade, justamente na cidade de Tiradentes, onde mais se morre criança, na periferia das cidades. E morre-se criança porque tem, além de ter todos os problemas estruturais de falta de esgotamento sanitário, de falta de segurança pública, de falta de estrutura de saúde, tem um outro agravante que nós não vemos no dia a dia. A obesidade entre crianças e adolescentes, que é uma contradição, porque ao tempo em que se tem a obesidade, você também tem uma dificuldade imensa de alimentação para essas crianças,
Mas essa contradição se explica porque a obesidade se dá justamente pela falta de alimentos que sejam alimentos saudáveis e pela compra de alimentos ultraprocessados, que são os mais baratos. São os pacotinhos de salgadinho que se dá para uma criança no lugar do almoço. É o pacotinho de biscoito com um monte de farinha, se dá para uma criança como janta ou mingau, porque ela não tem como comer aquilo que as nossas crianças, muitas vezes, foram acostumadas a comer. E nesse processo nós temos a obesidade entre crianças e adolescentes com consumo de alta velocidade e a mortalidade de jovens em decorrência, inclusive, do coronavírus. E aí eu acho que a amostra de pesquisa feita sobre a amostra de domicílios, o PNAD, mostrou que 10% da população concentrava 43% do rendimento nesse período do país. E 10% mais pobres têm apenas 0,8% dos rendimentos. Esses dados mostram claramente que a origem da desigualdade que nós temos não é só a educação, não é só a falta de saúde, mas é principalmente a falta de acesso à educação de qualidade, a falta de acesso a uma internet de qualidade, que hoje é uma ferramenta extremamente importante que tem aumentado o fosso entre os jovens de periferia e as crianças que têm condições de ter acesso ao conhecimento e que vão fazer, na sequência, com que este fosso aumente à medida em que estas crianças de periferia dificilmente poderão, quando adolescentes ou quando já adultos, acessarem uma universidade pública. Eu estou falando não da exceção, mas da regra, coisa que acontece exatamente o contrário. As crianças, jovens e adultos das classes ricas são as que mais acessam as públicas. E as universidades públicas são, no Brasil, os espaços da educação que mais concentram recursos. Então, é preciso que nós façamos uma inversão na abordagem que se dá para a criança. E eu queria, dentro desse espaço para poder refletir o que se precisa fazer. Taxar, nós, enquanto defensores de crianças e adolescentes, nós temos que entender que as políticas não são desconectadas. É preciso taxar as grandes fortunas. É preciso fazer com que nós tenhamos, de fato, um processo onde o Estado invista em educação de qualidade. Só como dado também, na quinta-feira saiu o relatório do subsídio dado aos produtores de petróleo, carvão e gás. Subsídio dado aos produtores, não ao consumidor, aos produtores de gás, carvão e petróleo. 220 bilhões de reais no último ano. O valor pago para a educação no último ano foi de 190 bilhões. Ou seja, dá-se mais subsídio para os grandes produtores de petróleo, carvão e gás do que se gasta com toda a educação do Brasil. Estas distorções nós não conseguimos fazer com que chegue à população. E é por isso mesmo que dificilmente ela olha isso como sendo uma ferramenta que pode melhorar a sua vida. E volto a insistir, nós temos que pensar em segurança alimentar, em renda cidadã e, mais do que qualquer outra coisa, em criar uma rede de conscientização da nossa sociedade. Nós não temos, e eu quero encerrar, nós não temos câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Congresso Nacional e, na maioria das vezes, por extensão, falo pela regra e não pela exceção, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, que representam a população. É só nós olharmos no Judiciário, na Assembleia Legislativa, no Ministério Público, na Câmara de Vereadores, vemos quantos negros nós temos, quantos pobres nós temos, quantas pessoas negras, pobres, chegam a ser desembargadores, promotores, deputados. E nessa mesma linha, quantas mulheres que vêm de classes sociais pobres e que são, no Brasil, 60% das mantenedoras de lares monoparentais. 60% dos lares monoparentais são sustentados por mulheres. Quantas dessas mulheres chegam, e seus filhos, a desembargadoras, a promotoras, a deputadas, a vereadoras? Esta desigualdade só será quebrada com educação? Sim, mas a educação não se faz de forma ausente de ideologia no sentido lato sensu da palavra, no sentido de buscar-se, de fato, aquilo que se quer. E este processo ideológico da educação não é partidarizado, mas é uma educação também politizada para beneficiar os mesmos setores que depois vão trabalhar para manter os seus privilégios. Então, fica aqui
Meu abraço a todos os companheiros e a todos os companheiros que diuturnamente têm feito um trabalho incansável, muitas vezes anônimo, invisível, para que nós possamos ter crianças, adolescentes e, obviamente, depois seus filhos, suas filhas, participando de um país que seja menos, não diria igual, que ele não será igual, mas seja menos cruel com as suas crianças, que não mate como mata os seus adolescentes, e possa fazer com que essa criança que hoje não tem onde dormir, possa finalmente dormir e comer como as nossas crianças e como muitas vezes nós fizemos. Grande abraço a todos nós, parabéns para o seminário e parabéns pela ousadia, Everson. É um seminário que reflete muito a ousadia que uma Beatriz, Bia, Caetana tem de vir, de dizer o que pensa, de se colocar como mulher. Ontem nós tivemos uma grande surpresa em Curitiba, com a Carol sendo eleita a mulher, não do PT, mas a mais votada, a mulher mais votada da Câmara, a terceira mulher mais votada da Câmara, a segunda mulher, uma mulher negra, uma mulher de periferia, e que consegue sair desse espaço que muitas vezes nós queremos confinar as pessoas. Então, é muito bacana ver essa ousadia. Se dependesse da vontade de muitos, talvez esse seminário não existisse virtualmente, porque poderá dar milhares de problemas, mas milhares de problemas que também terão milhares de soluções. Então, vocês são, de fato, muito, muito, muito ousados. E nós precisamos dessa ousadia para romper esse ciclo de miséria, esse ciclo de pobreza, esse ciclo que amarra na sociedade de ser ainda não uma classe para si, mas uma classe em si, uma classe que apenas trabalha. E quando pode, trabalha. Grande abraço.